Muito boa noite, estamos iniciando mais um Canelada depois da espetacular classificação do Corinthians, jogando uma partida de um nível muito elevado, melhorando, ganhando de um time mais estruturado, conseguindo a classificação de maneira tensa nos pênaltis, mas claro, poderia já ter resolvido o jogo durante o tempo normal. Vampeta lembrava que no primeiro jogo em Minas poderia ter acontecido o contrário, o Atlético já poderia ter decidido lá, mas a verdade é que o Corinthians fez um jogo surpreendente, eliminou o Galo, passa para a próxima fase e parece que entra num novo momento. Boa noite, Mauro César Pereira. Qual o significado dessa vitória do Corinthians? É uma virada de chave mesmo? Foi uma coincidência? Enfim, como é que você analisa isso? Boa noite. Boa noite, Flávio e companheiros. O mata-mata tem as suas peculiaridades, né? Assim, isso é um jogo totalmente diferente de Campeonato Brasileiro, é um jogo de outra mobilização, outra pegada. Mas é evidente que uma vitória como essa classificação, né, ela dá aí um grande ânimo para o Corinthians, né? O time cresceu de rendimento, melhorou a sua produção. Foi um jogo muito aberto, um jogo com o mesmo número de finalizações para cada lado, 16, o mesmo número de arremates no alvo, 5 para cada lado. Claras chances perdidas, o Corinthians perdeu, o Atlético também perdeu. Podia dar qualquer coisa. O Corinthians foi mais competente nas finalizações, venceu por 2-0, levou para os pênaltis e o Atlético amarga uma nova eliminação dramática, parecida com o do ano passado, que ele fez 2-0 no Flamengo, em Belo Horizonte, tomou um gol no final, foi para o Maracanã, perdeu por 2-0 e foi eliminado. E agora, contra o Corinthians, acontece algo bem parecido, parecido dado momento que a vantagem era quase que impossível de ser superada pela atuação superior ao adversário em casa. Aconteceu ano passado, esse ano de novo, mas no jogo de volta tudo mudou. E a gente vai falar também das escolhas do Cudê, né? Que eu acho que são escolhas que merecem um olhar um pouco mais aprofundado, né? Por que um técnico poupa jogadores nesse jogo? Porque ele não é o mais importante. Tá certo. Boa noite, Bruno Prado. Surpreso com a classificação do Corinthians, Bruno? Boa noite. Sim, eu esperava a classificação do Atlético, principalmente depois do primeiro jogo. O Corinthians no domingo fez um bom segundo tempo contra o Fluminense e hoje fez o seu melhor jogo aí nos últimos tempos, né? Pelo menos um jogo em que o Corinthians durante toda a partida conseguiu criar oportunidades. Era um time que criava muito pouco, era um time que se defendia e nem se defendia tão bem na maioria dos jogos, inclusive no jogo lá de Belo Horizonte, né? Um jogo em que o Corinthians até demorou para tomar um gol pelo que estava jogando. O Atlético teve chance de fazer um placar maior do que 2-0, não conseguiu, mas hoje o Corinthians fez o resultado, fez gols, mandou bolas na trave e consegue a classificação. Pode sim ter uma mudança, pelo menos, claro que no emocional muda, acho que já a vitória contra o Fluminense pode já ter ajudado no lado emocional, mas uma virada, uma classificação contra um time forte pode ajudar a deixar um clima muito mais tranquilo e aos poucos o Corinthians tentar acertar a sua equipe. Hoje com 3 zagueiros, né? Vamos ver se será uma formação também para os próximos jogos, ou se foi uma coisa específica para o jogo de hoje, e talvez seja uma formação para os próximos jogos, principalmente porque é a primeira vez que o Luxemburgo escala desde o início o Renato Augusto, o Roger Guedes e o Yuri Alberto. 3 jogadores que já não recompõem tanto pelos lados, jogam mais por dentro, e aí com 3 zagueiros e 2 alas ele pode conseguir equilibrar. Então, claro que uma vitória importante, surpreendente para mim. O Galo passaria, e o Corinthians passou e mereceu a sua classificação. Eliminado também nos pênaltis, o líder do Campeonato Brasileiro, Botafogo, eliminado pelo Atlético Paranaense, e agora o Internacional acaba de ser eliminado pelo América Mineiro nos pênaltis. Olha, 4 decisões em pênaltis, e Bahia também passou pelo Santos nos pênaltis. Palmeiras se classificou, era mais ou menos esperado, perdeu, mas também perdeu a sua invencibilidade. O Vampeta tá falando aqui que ganhou uma aposta do Pilhado. Vamos ver se ele assume essa aposta mesmo. Boa noite, Pilhado. Vai pagar essa pro Vampeta ou não vai? Boa noite, Flávio Prado. Ele é um frouxo. É mentira dele, ele não me ganhou aposta nenhuma. Ele correu da aposta, ele é um mentiroso. Mas se ele quer ganhar dinheiro, eu dou. Se ele tá duro, eu dou dinheiro pra ele. Porque ele falar que ele apostou, ele é muito cara de pau. A nossa aposta é no Fla-Flu. O Fla-Flu de amanhã, aí sim tem aposta. 100zinho pro jogo. E tem que reconhecer, velho Vamp, o Nilson César, que falou hoje no bate-pronto que o Corinthians gostava dessas situações inusitadas, que quando ninguém espera, o Corinthians passa. E realmente, Vamp, a gente dizia hoje no bate-pronto que
o torcedor corintiano ele já ia sair feliz do estádio se o Corinthians jogasse bem, se o Corinthians tentasse jogar. Ou seja, o torcedor corintiano hoje tem que sair eufórico. Eu sei que o Mauro César vai ficar louco comigo, mas tem que sair eufórico, né? Aquele negócio da paixão. Porque o torcedor corintiano... Por que eu vou ficar louco, hein? Não, pela euforia. Que eu digo tá louco contigo por quê, rapaz? Atenção, rapaz. Euforia, atropelamento. Você tá falando? Essas expressões minhas você não gosta. Mas o torcedor corintiano hoje figura, né? tem que estar eufórico. Tem que estar eufórico porque jogou bem, venceu pela segunda vez consecutiva e, além disso, conseguiu uma virada contra um dos grandes favoritos a qualquer título esse ano do Brasil. Então, eu digo, não esperava, achava quase impossível o Corinthians reverter esse placar hoje. E aí, também, o Cudê é um brincalhão, né? Ele começar sem o Hulk. Aí não, num jogo como esse, começar sem o Hulk, eu achei precipitado. E, o Luxemburgo ganhou uma moral. É aquilo que a gente falava. Ele ficou 7 jogos sem vencer. 4 derrotas, 3 empates. Vence o Fluminense, jogando bem no segundo tempo. E esse jogo, jogando bem a partida inteira, porque eu não esperava ver o Corinthians jogando do jeito que jogou. Foi aquele jogo franco. Os dois atacando, os dois tentando o jogo. E a gente dizia, se o Vanderlei Luxemburgo mostrar um time corajoso hoje, o torcedor corintiano já vai ficar satisfeito, mesmo se não passar. Passando, então, aí o torcedor corintiano vai estar eufórico e com toda a razão. É um resultado que eu acho que surpreendeu todo mundo. Ninguém considerava o Corinthians favorito hoje e não perdi aposta nenhuma. A nossa aposta é amanhã, velho. Boa noite, você vai muito bem, depois você se perde todas as palavras. Primeiro que eu não falei nada, o Flávio Prado jogou a isca, ele entra com a isca. Teve oportunidade, ele tava na Bolívia, tava lá na Colômbia, ele tinha que fazer uma visita nas Farc, lá pros caras deixar ele preso lá dentro da mata, ele voltou. Primeiro que eu não falei nada, não apostei nada, ele já vai na pilha. O Flávio só deu uma... Você vê como é fácil botar ele? Deu uma isquinha, ele fala que é tubarão, que ele botou no Caribe, o tubarão já mordeu a isca na hora. Segundo, outra coisa boa, o Nilson falou que o jogo ia ser 2-0, ia pros pênaltis, nos pênaltis o Cássio ia pegar 1. E o Cássio pegou mesmo 1. Até que Fira acertou uma também. De fato, o Corinthians jogou bem, dá uma confiança, dá até uma confiança que no final de semana, no sábado, joga contra o América e no meio de semana tem o jogo da Libertadores que ainda só depende do Corinthians. Se ele ganhar o jogo lá, do Del Valle, ele volta para a última rodada jogando contra o Liverpool do Uruguai em casa. Né? Fez uma boa partida, aquilo que a gente falava assim, pelo menos atitude, não é um plantel qualquer, é um plantel caro, com jogadores bem enumerados, está entre as 3 folhas de pagamento do país, perdendo, eu acho que talvez só peca pro Flamengo. Eu estava até falando com o Pé no outro dia, assim, a gente tá pensando entre Corinthians e Palmeiras, a gente citou 5 jogadores do Corinthians que tá ali na casa de 1 milha de salário, né? Então, fez justo, fez por merecer, dá mais tranquilidade, precisava dessa vitória, um ambiente melhor. O professor Vanderlei Nogueira até falou, se o Corinthians reverter esse resultado, tem que sair de Itaquera pela Radial Leste, um trio. Por que isso? Porque a gente viu que o Corinthians não jogava bem, jogava mal. Né? Principalmente o jogo lá em Minas. O Corinthians poderia ter saído de lá com uns 4-0. Não atacou, não agrediu. E no jogo de hoje criou oportunidades. Foram 2 bolas, só do Yuri Alberto, foram 2 bolas na trave. Depois um passe do Renato Augusto, ele dentro da pequena área, cara a cara com o goleiro, ele chapou para fora. Teve uma cabeçada do Fausto Vera também. O Atlético Mineiro teve o lance do Paulinho, o lance do Pavon. E vai para os pênaltis ali, o Cássio de novo fazendo a diferença, né? Pega o primeiro pênalti do Hulk, né? E aí dá mais uma tranquilidade. E Vamp, vale deixar claro, né? Que essa classificação, além de toda essa euforia do torcedor, além de dar esperança, de dar força pro Luxemburgo, ele estava precisando muito, dá dinheiro pro Corinthians, né, Flávio Prado? São 3.300.000 reais. A passagem das oitavas de final para as quartas são 3.300.000 reais. Depois, se passar das quartas para as semis, 4.300.000 reais. Então, é dinheiro. Não é só essa conquista. É um dinheiro que entra no caixa do Corinthians. O Corinthians que está querendo contratar. Falou no Rojas aí do Racing, mas quem te disse que o Rojas vai custar caríssimo. Agora, realmente, né? É uma mudança no Corinthians. Todo aquele pessimismo que o Corinthians nem jogar bola jogava,
está jogando futebol. Eu acho que isso é o determinante. Esse Corinthians, a gente dizia, pode jogar mais. Esse Corinthians pode jogar futebol, tem nomes para isso. E pelo jeito agora, tomou vergonha e aprendeu que tem nomes para jogar futebol e não ficar só se defendendo sem arriscar no ataque. Essa é a minha opinião. Ô Piperno, coincidência ou não, o Renato Augusto em campo, um Corinthians atacando, um Corinthians com uma outra perdeu pegada. até na temporada com o Renato Augusto em campo. Pois é. O jogo do final de semana ele jogou só um pouquinho, mas ganhou. E hoje, a diferença de novo em campo. Boa noite. Boa noite, um abraço a todos. Claro, é evidente que o Renato, ele é enfim, um cara diferente, jogador, mas de longe, muito longe, o melhor jogador do Corinthians. Enfim, a gente falou bastante sobre isso. O Corinthians é outro time com ele. Mas o Corinthians foi um time que a gente, e eu incluo nisso, né? A gente malhou bastante, merecidamente, porque não jogou nada. Era um time que vinha entregando pouco, um futebol indecente, confusões da direção, essas trocas malucas e tal. Enfim, o Corinthians fez tudo errado. Então, o Corinthians recebeu muitas críticas e todas elas absolutamente justas. Mas do final de semana retrasado pra cá, eu me lembro que quando o Corinthians perdeu pro Flamengo no Rio, a gente até chegou a comentar aqui, bom, o Corinthians perdeu, mas pelo menos hoje parecia um time, que já era uma evolução em relação ao que não tinha feito antes. O Corinthians fez um jogo aceitável contra o Flamengo, o Corinthians fez um bom jogo contra o Fluminense e o Corinthians jogou bem hoje. Ou seja, o Corinthians contra 3 times fortes, mais fortes que ele, o Corinthians passou a jogar melhor. Então, assim, o nível de futebol apresentado pelo Corinthians melhorou. Eu acho que o Vanderlei fez algumas alterações com mais coragem no time. Lá atrás ele tinha mexido no posicionamento do Paulinho, agora do Michael, até comentava aqui com o Vampeta. Hoje mudou a escalação de novo. Ele trocou o lateral esquerdo, ele chegou a trocar o direito. Então, assim, ele não pecou por omissão. Aliás, ele peca nas entrevistas dele, mas nesses jogos, pelo menos, ele não pecou pela omissão. E eu acho que ele também deu uma contribuição, para mim, inesperada, para essa evolução de um time que estava nocauteado. E o Kudê, hoje, nota 0. Quer dizer, o Vanderlei, nesse confronto, ele foi melhor que o Kudê. Até porque o time dele era pior. A Globo informou que o Luxemburgo ia tirar o Michael, mas que o Renato Augusto falou, deixa que ele bate pênalti bem. E aí o Vanderlei, bola pra frente. Ô Mauro César, você tá... Como é que o Pilato falou? Louco da vida com ele? Não. Por mim, falou o que ele quiser. Louco tá ele. Tá louco por quê? Não entendi nada daquilo ali. É porque quando eu falo esses termos exagerados, eufórico, atropelamento, ele fica louco, ele fala que eu falo pela emoção. Mas calma, Maurão. Você pode falar não o que você quiser, não fico louco, não. Eu só posso achar exagerado, mas louco eu não vou ficar, não. Essa eliminação do Atlético, aqui. Essa eliminação do Atlético Mineiro parece muito com o do Corinthians, quando o Corinthians, naquela época que cantou aquelas músicas, eu acredito, lembra? O Corinthians vai com uma vantagem também lá de 2-0. 2014, de 4-1. Depois do Flamengo foi a mesma coisa. O Mano dançou aqui em São Paulo. O Elias e o Gil volta da seleção. Não fica no banco. Né? É meio parecido. Muda o Corinthians daqui pra frente, foi uma coisa eventual. O Mauro, na primeira intervenção dele, é um campeonato à parte, é um mata-mata. Mas isso muda tudo no Corinthians? Eu concordo com o Mauro e muito, porque eu assim, se você pegar assim, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, você pergunta pra mim como atleta, eu queria ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, quando eu vejo times assim, por exemplo, o Grêmio, que eliminou hoje o Cruzeiro, não ganha um brasileiro desde 86, não é isso? 96. E o Renato dá prioridade, não, eu quero ganhar a Copa. A Copa, você lembra muito bem quem é os campeões brasileiros em relação à Copa do Brasil. Né? Aí começando com o Mauro, não, aonde ele podia, até concordo, aonde ele podia queimar um pouco a gordura. No jogo da Copa do Brasil, que ele vem com a vantagem. E não entrou qualquer jogador, entrou o Vargas. O que eu acho que a gente tem que analisar nessas horas é o contexto, né? Olhar só para esse jogo como se fosse um jogo único, né? Olha, o Kudê tem uma preocupação na vida, o jogo contra... Não, ele não tem só essa preocupação, ele tem esse jogo. Sábado ele tem um jogo que vai ser em Uberlândia contra o Cruzeiro, que é um reencontro na Série A, né? Tem peso.
E tem um peso grande, porque na terça ele vai a Lima enfrentar o Alianza. Ele tem que vencer. Ele tem que vencer. O Atlético não joga mais em casa na Libertadores, tem que ganhar lá e tem que ganhar do Libertad, para poder avançar na Libertadores. Então, vamos lá. Eu estou em desvantagem na Libertadores. Quanto o Cruzeiro, eu não posso vacilar, eu tenho que vencer esse jogo, até para ganhar moral para terça-feira. E a cobrança vai ser muito grande, evidentemente, mas eu tenho uma vantagem de 2-0 sobre o Corinthians. Então, onde que eu posso poupar alguém? Onde que eu posso guardar o Hulk, que tem 30 e tantos anos, não vai jogar todo o jogo, o jogador não vai aguentar todo o jogo. É o jogo de hoje. É um risco, você vai ter que correr. Todo técnico tem que correr. A gente não pode analisar como se todo jogo o cara pudesse escalar titular. Ah, mas o Corinthians foi com os titulares. Porque o Corinthians está numa situação totalmente diferente. O Atlético tentava se aproximar da liderança do campeonato agora no final de semana. Em dado momento, quando vencia o Palmeiras por 1-0, estava chegando perto ali do Botafogo. Depois o Botafogo venceu o seu jogo, que foi um pouco mais tarde, e abriu até vantagem. O Corinthians briga para sair do rebaixamento. A chance do Corinthians é a Copa do Brasil. E a situação da Libertadores do Corinthians também é muito difícil, até mais difícil ainda. Que depende até de combinações, ali tem que vencer, tem que ver se as coisas acontecem de forma favorável. Então ele correu um risco hoje, vai ser criticado, evidentemente, mas eu acho que o jogo que ele podia arriscar era o jogo de hoje. Só uma gordura, né? É o jogo de hoje, não tinha jeito. O jogo contra o Aliança é daqui a 6 dias em Lima. Ele tem que vencer. Ele não pode pensar num resultado que não seja vitória. Então é uma situação delicada, na qual o Atlético e ele, evidentemente, junto, se meteu. Até porque houve um começo de temporada muito confuso. O Cudê praticamente estava fora do Atlético, falou que queria uma cláusula de saída, acabou não saindo e ficou no clube, seguiu em frente. Então hoje ele especulou. E o jogo de hoje, gente, assim, não foi um jogo de supremacia do Corinthians, foi um jogo muito igual. Como diz o meu amigo André Rocha, briga de rua. Que é aquele jogo assim, eu chuto, você chuta, vai no gol, o goleiro defende, 16 finalizações para cada lado, 5 certas para cada lado. Clara a chance do Corinthians. O Roberto teve uma chance clara, o Fausto Vera, o Paulinho teve também uma chance claríssima ali no final. Se ele faz o gol de 2-1, praticamente acaba tudo. Então os dois times tiveram, o Atlético estava até melhor, acho que até tomar o gol, até tomar o primeiro gol do jogo. Acho que houve uma falha coletiva também no segundo gol do Corinthians, gravíssima ali. 3 jogadores cercaram no início da jogada e o Roger Guedes passa e depois o Everson sai do gol, parecia um goleiro amador, goleiro de sábado, de fim de semana, aquele da pelada. Ingênuo, sai, não abafa, não fecha o ângulo, é driblado facilmente. Então, muitos erros o Atlético cometeu. O Otávio erra também no primeiro gol do Corinthians. Tem um mérito também da pressão alta ali, o Corinthians tem, isso é evidente, mas ele toca a bola na fogueira para trás. Não é que ele estava pressionado e errou um passe lógico. Um passe pro Yuri Alberto. Isso, ele deu assistência, foi uma fogueira danada. Então, o Atlético errou muitos erros individuais, correu o risco. Agora, esse risco, todo técnico vai ter que correr nesse ano. Você vê, por exemplo, o pessoal fala, não, o Abel não poupa. Pô, hoje o Palmeiras não chutou uma bola no gol, gente. Não chutou uma bola no gol do Fortaleza. Ah, mas estava 3-0, foi 1-0. Pois é, 3-0 construído como? Com um pênalti absurdo marcado do que foi o que abriu o placar na semana passada no jogo aqui em São Paulo. Vamos analisar o contexto dos dois jogos. Agora, no conjunto da obra, o Atlético foi muito superior ao Corinthians em Belo Horizonte e hoje acho que não foi essa superioridade. Até pode achar que o Corinthians foi melhor e tal, mas não foi tão superior. O Atlético paga porque em Belo Horizonte teve a chance de fazer um placar maior, custou chegar aos gols, ficou no 2-0 e poderia ter chegado aqui com 3 ou 4 de vantagem, porque na semana passada, semana retrasada, aliás, o Corinthians não ameaçou o Atlético. Não ameaçou o Atlético. Então, o mata-mata é diferente, é uma outra mobilização, é outro campeonato, é outra competição. Do brasileiro é outra conversa, o Atlético tenta chegar às posições mais importantes da tabela, o Corinthians luta para se afastar da zona do rebaixamento, estão em patamares diferentes, mas hoje se classificou, como por exemplo, a América está mal colocado e eliminou o Internacional. É isso. O Bahia está mal colocado também, pertinho da 16ª posição, eliminou o Santos. Bahia não vence a 6 jogos, já incluindo o de hoje. O de hoje, ganhou é o mata-mata. É isso, é outra história, é outra competição. Mas os técnicos têm que fazer escolhas. Quem quiser escalar todo mundo o tempo todo, vai dar com os burros na água. Não tem como, é impossível. Não tem como você jogar com todos os jogadores toda hora. É inviável. Isso não existe.